Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos, eu sou pastor, sou terapeuta, discente em psicologia e hoje eu queria trazer um assunto para vocês que são as emoções, né? E existe um estudo sobre emoções, né? Que é o coeficiente emocional. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre coeficiente emocional, e espero que você goste desse conteúdo e espero que você possa aproveitar da melhor maneira possível. Mas antes de falar do coeficiente emocional, que é o que é, né? Nós precisamos entender o que é coeficiente e como que ele surgiu, né? Ele surge com o QI. Primeiro é o QI, né? O coeficiente de inteligência. O que é o coeficiente de inteligência? É uma medição que tem do grau de inteligência, do quanto você consegue absorver de conhecimento e o quanto você consegue resolver problemas do dia a dia com a sua inteligência. Que o QI, ele muda pouco. Então você nasceu com QI, você adquire o seu QI através de laços familiares, da sua genética, do meio em que você vive também, ele ajuda a construir seu QI, mas depois de uma certa idade, ele é mais ou menos fixo, ele vai mudando pouca coisa. A outra coisa que nós temos é a nossa personalidade. Como eu sou? Qual é a minha personalidade? Essa personalidade também, ela se forma através de laços familiares, através da minha genética, através toda a minha história de vida com a minha família. E essa personalidade, ela também se forma e ela muda pouco ao longo do tempo. Ela não é uma coisa que é muito elástica, que você vai conseguir mudar muito a sua personalidade. Raras são as pessoas em que você vê grandes mudanças de personalidade, grandes mudanças do jeito da personalidade dele. É claro que se a gente pensar sobre o Espírito Santo, a gente vai começar a ver pessoas sendo transformadas e mudadas até mesmo na sua personalidade. Mas essa é uma ação do Espírito Santo sobre nós. E essa personalidade pode ser transformada dessa forma. E aí depois a gente tem o QE, que é o coeficiente de inteligência. Esse coeficiente de inteligência, ele é mais flexível, ele é mais elástico, ele tem mais esse jeitão de mudar, nós conseguimos mudar ele. Hoje em dia, esse coeficiente de inteligência, ele é mais procurado no meio empresarial, no meio do TI, ele é muito mais procurado o coeficiente emocional do que o coeficiente de inteligência. Claro que o coeficiente de inteligência tem sua importância, é muito importante também, mas o que acontece com o QE? É o quanto a pessoa consegue trabalhar em grupo, é o quanto a pessoa consegue se desenvolver no meio das outras pessoas e o quanto ele é flexível a mudanças da empresa ou mudanças no meio em que ele está. Então ele é muito procurado hoje, mais do que o QI. Aliás, as melhores mentes hoje, os que estão se sobressaindo, não são os QIs mais altos, são os QEs mais altos. E o que é esse QE, como que ele funciona? Eu quero pegar 4 pontos básicos, existe muito mais coisas sobre esse assunto, mas eu quero pegar 4 pontos básicos que podem te ajudar a você se desenvolver nesse coeficiente de inteligência. O primeiro ponto que eu quero pegar com você é: reconheça as suas emoções. Você consegue reconhecer suas emoções? Você consegue conhecer quando as suas emoções estão virando? Que você está ficando mais triste, mais chateado, mais bravo? Você está perdendo o controle de si? Você consegue reconhecer isso? Você consegue perceber isso? Então, perceber as suas emoções mudando é muito importante, porque você pode tomar providências para que você não chegue em certos lugares que você está chegando hoje. De repente você é uma pessoa que se estressa muito fácil, fica bravo muito fácil, mas quando você percebe que você está caminhando para esse lado, você consegue tomar atitudes para que isso mude. Então reconhecer a sua emoção é o primeiro passo. E aí eu quero deixar já uma dica do passo a passo aqui, como que você muda isso? Poxa, você é muito estressado, você é muito nervoso e você percebe que isso está entrando na sua mente e que daqui a pouquinho você vai explodir. Daqui a pouco tempo você vai perder a sua paciência. De repente você fala assim: não, eu preciso mudar o foco,
De repente uma música te ajuda. De repente você contemplar a natureza te ajuda. De repente você precisa queimar um pouco de energia, uma corrida te ajuda, uma academia te ajuda. Ou seja, saia desse foco, saia do caminho que você está trilhando. Então, quando você reconhece sua emoção, você vai conseguir trabalhar antes que você tenha aquela atitude e que depois no meio do caminho ou depois que tudo acontece você vai estar arrependido, mas aí já é tarde demais. É claro que eu não estou falando de coisas fáceis, eu estou falando que é um exercício diário, é um exercício que você precisa estar fazendo constantemente. Hoje pode ser que você não consiga, amanhã você vai tentar de novo, mas mudar a emoção é um trabalho que você consegue fazer. De repente, o seu QI você não vai conseguir mudar, mas o seu coeficiente emocional você começa a mudar com essa atitude. Como eu disse, são 4 pontos e o segundo ponto é: fale sobre as suas emoções. Você consegue falar sobre as suas emoções? Você consegue compartilhar com outras pessoas as suas emoções? Eu conheço pessoas, e isso principalmente no sexo masculino, ele tem muita dificuldade de falar sobre as suas emoções. Tem dificuldade de falar que ama a esposa, tem dificuldade de falar que ama o filho, tem dificuldade de falar que ama o pai, a mãe, ou seja, tem dificuldade de expressar as suas emoções. Então, falar sobre as suas emoções, falar o que você está sentindo é muito importante. De repente, você sente muito amor pela sua família, mas você não consegue expressar isso. Esse é um sinal que você tem um problema no seu QE, no seu coeficiente emocional, que você precisa trabalhar isso. Isso vale para os homens, principalmente, que são a maioria nesse caso, mas também vale para mulheres. Também conheço mulheres que têm muita dificuldade de expressar suas emoções. Claro que isso vem de um histórico familiar, muitas vezes mais reprimido, mas que a pessoa aprende a lidar com essas emoções dele. Eu mesmo posso te falar que eu já tive problema com essa área de expressar emoções. Antes eu era extremamente fechado, eu ria pouco, eu chorava quase nunca e isso foi me incomodando a um certo ponto. Quando eu cheguei à igreja, quando eu cheguei à minha conversão, eu continuei da mesma forma. Eu ainda tinha dificuldades de expressar minhas emoções, dificuldade de falar o que eu estava sentindo, mas um dia eu falei com Deus e pedi para Ele, falei assim: muda o meu coração, tira meu coração de pedra e me coloca um coração que possa ter mais emoções. Deus fez isso comigo, Ele transformou isso, mas também a gente tem que reconhecer, tem um problema de falar sobre as minhas emoções e esse problema pode ser mudado com a ajuda de Deus e com o reconhecimento de que eu tenho um problema nessa área, eu tenho um problema de expressar as minhas emoções. E se eu tenho esse problema, eu preciso solucionar ele também. Então já ficou o segundo ponto, a segunda dica. O terceiro ponto é um ponto difícil também, é controlar as emoções. Então eu lá atrás eu reconheço as emoções, eu trabalho as minhas emoções e aí eu começo a controlar as minhas emoções. Começo a controlar as emoções que eu tenho. Como que eu controlo as minhas emoções? Fazendo aqueles processos que eu falei para você. De repente você vai sair daquele ambiente, de repente você vai buscar outras maneiras de significar aquele momento. E cada vez que você for fazendo isso, você vai criando mais forças para que você possa controlar as suas emoções. De repente, você tem percebido que no trânsito, frequentemente você fica estressado, você xinga alguém, você vai brigar com alguém. Poxa, esse é um sinal. Então, você já vai sair da sua casa sabendo da sua emoção e sabendo que você vai ter que controlar essa emoção. Você não precisa entrar em conflito, em confronto no trânsito toda vez que você sai. De repente, você saiu, foi para o seu trabalho, teve um conflito no trânsito, teve outro de volta e isso vai acarretar numa briga no final do dia com um membro da sua família. Por quê? Porque você já está trazendo uma carga de estresse. Então, controlar as emoções é o terceiro ponto importante, difícil de fazer, mas que a gente começa num trabalho de conscientização e de mudança de emoções. E aí o quarto ponto é: não deixe que os outros controlem as suas emoções, porque nós também deixamos que os outros controlem as nossas emoções. Vamos voltar ao exemplo do trânsito.
Alguém do seu lado te xingou, buzinou, fez alguma coisa que você não gostou e você simplesmente reage. Você reage com raiva, com ódio, xinga de volta, sai numa corrida desenfreada entre os dois. Quem já não fez isso, né? Quem já não passou por essa instabilidade de emoção? Alguém raptou as suas emoções, alguém tomou conta das suas emoções. Aquele ser humano desconhecido muitas vezes toma conta das suas emoções. Isso também acontece em casa, de repente você com o seu filho, de repente você com o seu pai, com a sua mãe, marido e mulher, um rapta a emoção do outro. Tava tudo bem para mim, mas o outro conseguiu raptar minhas emoções. Então saber que o outro não pode ser o dono das minhas emoções, eu tenho que controlar essas emoções. Tudo isso é muito fácil? Claro que não. Tudo isso é um processo, é um trabalho. Eu estou nesse processo, eu espero que você, se não estiver nesse processo, comece esse processo de crescimento emocional, de melhora emocional. Nós precisamos melhorar a nossa emoção. Por último, eu queria falar para vocês sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era a excelência daquilo que é controle emocional, de controlar as suas emoções. Ele não perdia a sua razão. E eu quero lembrar vocês um episódio de Jesus, que é ele pegando um chicote, fazendo um chicote, quebrando tudo, derrubando tudo e falando assim, saiam daqui, né? Ele vai expulsar os vendedores da frente do templo, porque ele achava que aquilo ali era incorreto, né? Fazer da casa do Pai uma casa de comércio. Mas aí você fala, então Jesus perdeu a emoção, perdeu as suas emoções já. Não, ele fez isso pontualmente. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, ele sabia por que ele estava fazendo, ele tomou uma atitude pontual ali. Você não vai ver Jesus toda vez que chega no templo quebrando tudo. Você não vai ver Jesus toda vez, porque ele fez isso uma vez, deu certo. Opa, toda vez que eu chegar lá eu vou arrebentar tudo, vou quebrar tudo, vou dar chicotada em todo mundo. Não, Jesus fez isso como um testemunho, como um exemplo. Ele estava em pleno controle da sua emoção. Ele sabia como ele estava emocionalmente. Ele não se perdeu nas suas emoções. E isso não quer dizer que ele não podia tomar uma atitude mais enérgica. Isso não quer dizer que nós não possamos tomar uma atitude que seja mais firme diante de algumas situações, mas que nós não percamos a emoção nossa, que nós não nos percamos na nossa emoção, tomando uma atitude que ultrapasse qualquer limite que é o do normal. Se a gente não perder a nossa mente, a gente não se perde em momento nenhum. Outro exemplo que eu quero pegar de Jesus é ele com a mulher que ia ser apedrejada. Os homens chegaram, cercaram Jesus e fizeram muita pressão nele para que ele tomasse uma atitude. Olha aí alguém tentando tornar a emoção de Jesus refém deles, tentando pegar aquela emoção de Jesus e fazer com que ele entrasse numa pilha junto com eles e tomasse uma atitude fora do comum. Mas Jesus, ele se acalma, ele pensa no que está acontecendo e dá uma resposta. Aí, se você quiser saber melhor sobre esse assunto, você vai procurar na Bíblia esse tema de Jesus, quando ele se encontra com a prostituta que ia ser apedrejada, e você vai entender melhor. Mas ali o que a gente entende ninguém tomou a mente de Jesus, eles não conseguiram tomar a mente de Jesus. Jesus, ele tem as emoções vivas na vida dele. Quando a gente pensa em Jesus no Getsêmani, pouco antes dele ser crucificado, ele vai e ele se afasta dos discípulos, e ali ele chora, e ali ele tem todas as emoções dele avivadas. Por que ele fazia isso? Porque ele conhecia as suas emoções, ele sabia qual hora que era a hora de retirar, qual hora que não era a hora dele estar no meio dos discípulos. E aí ele era senhor das suas emoções. Eu acho que Jesus Cristo é o exemplo perfeito sempre que a gente pensa em controle de emoção, sempre que a gente pensa em controlar as nossas emoções. Que nós possamos ter isso na mente. Controlar as nossas emoções é algo importantíssimo. Controlar nossas emoções é algo que vai evitar brigas, vai evitar confusões, vai evitar morte, vai evitar que os nossos filhos cresçam vendo alguém descontrolado e se torne descontrolado também. Nós salvamos a nossa geração, salvamos a geração futura, quando nós aprendemos a controlar nossas emoções e melhoramos cada dia mais. Como melhorar? Melhore buscando o conhecimento de você, melhore buscando o conhecimento de Jesus, melhore buscando o conhecimento da palavra.
todo esse conjunto vai fazer com que as suas emoções se tornem muito mais seguras do que você quer. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Espero que essa palavra possa fazer diferença na sua vida. E se você me assistiu até aqui, eu posso te fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal, dê um joinha, fale se você gostou, faça um comentário sobre o assunto. Vai ser muito importante para mim, vai ser muito importante para o canal. Deus te abençoe em nome de Jesus.